Shalom a você então que nos assiste, você que está aqui na congregação Har Etzion, Boker Tov, bom dia. Bom dia também àqueles que nos assistem de outros países, né? Tem a turma lá de Israel, tem a turma da Europa, tem a turma das Américas, tem até a turma do Oriente. Então, Boker Tov, bom dia também. E Shalom, se você está assistindo esse estudo também aqui no YouTube. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Dê uma olhada aqui na tela porque a paraxá de hoje é uma das minhas prediletas, o livro de Deuteronômio, é a porção Va'et Hanan, e o título desse estudo é Além da Letra. Além da Letra, ela corresponde a Deuteronômio 3:23, essa porção, até o capítulo 7, verso 11. E é uma porção muito rica, porque ela vai ter uma pequena recapitulação da dádiva da Torá lá no Monte Sinai. Moisés vai alertar as pessoas, os israelitas, para que lembrem da aliança que foi feita no Sinai, que foi uma experiência que não só quem esteve presente pode fazer uso, mas a geração futura que não esteve presente no Sinai também pode fazer uso da experiência da aliança, da experiência da revelação da lei no Monte Sinai. Isso que Moisés vai falar aqui no capítulo 3. E depois nós temos, além disso, nós temos a repetição dos 10 mandamentos. Moisés vai dar uma outra interpretação para os 10 mandamentos lá de Êxodo 20, de uma forma mais prática. Também é uma preciosidade essa repetição dos 10 mandamentos. E o estatuto de fé, a frase mais importante das Escrituras, que é Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu intelecto e com todas as suas forças. Então, esse é um texto que também faz parte dessa paraxá e por isso ela é tão especial assim. Mas o texto que eu escolhi para abordar esta manhã é um texto que eu nunca falei aqui antes e chamou muito a minha atenção essa semana. Eu quero trazer para você essa revelação, esse estudo. Olha só, a paraxá é especial esta, porque ela mostra a importância dos estatutos e dos juízos de Deus, sendo estes importantíssimos para o bem-estar e para a vida do povo de Deus. Então, os mandamentos foram dados para a vida, não é para garantir a vida eterna, é para garantir uma boa vida aqui, em sociedade, uma vida próspera, boa, feliz, saudável. Porém, diga porém, há uma passagem que contém o cerne da moral divina. Se eu puder resumir a moral divina contida na Torá, na palavra de Deus, eu escolheria esse versículo. Olha só, Deuteronômio 6:17. Diligentemente, ou seja, o que é diligentemente? Exige de você uma ação, né, um esforço. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que ordenou. Agora olha essa frase. Vê, asita ha'yashar ve'atová be'einei Adonai. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possui a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. O interessante desse versículo, você que está aqui com os olhos fitos nessa tela, é que primeiro ele fala que é importante e você deve guardar os mandamentos e os testemunhos e os estatutos. Ok. Depois ele fala que você também tem que fazer o que é reto e o que é bom. Mas ele não explica o que é reto e o que é bom. Você tem que guardar os mandamentos e você também tem que fazer o que é reto e o que é bom. E a minha pergunta para você é, deveríamos guardar os mandamentos e os testemunhos, mas o que seria esse reto e bom aos olhos de Deus? A Torá não especifica, a Torá não explica. Diz apenas que além dos mandamentos, diga além. Além é o tema da palavra, além da letra. Além dos mandamentos, você deve ver a cita, você deve fazer o que é yashar, reto, justo, e o que é tov, o que é bom. O que seria então esse reto, essa justiça, essa retidão e essa bondade que você deve praticá-la, que não está especificada no texto, está talvez aqui nas entrelinhas. Isso é fruto de muito debate ao longo da história de Israel. Os comentaristas, os exegetas, os talmudistas, eles, os de maior renome, já se debruçaram sobre essa questão, sobre essa incógnita, e tentaram descobrir quais seriam então, o que seria esse reto e justo.
que é mandamento você fazer. Se é mandamento, você tem que saber o que é. Já ouviu falar de Rashi? Shlomo Yitzhak, né? Rabino famoso, comentarista da Torá, francês, né? Que começou aí a dar um certo respaldo à comunidade Ashkenazim, que até então os grandes talmudistas e filósofos eram todos de origem espanhola. Rashi então começa aí a exaltar o mundo Ashkenazim, e ele diz o seguinte, olha, ele é do século XI, e ele diz que essa expressão bom e reto aos olhos de Deus refere-se ao comprometimento em agir além da letra. Olha que coisa interessante que ele falou. E ele chamou de letra aqui a literalidade ou a rigidez da lei. A expressão em hebraico é lifnim miashurat hadin. O que é lifnim miashurat hadin? É além da rigidez da lei. Ou seja, a letra é essa rigidez, essa inflexibilidade, né? Você tem que ir além disso. Então, quando Deus manda você cumprir os mandamentos, e depois Ele manda você fazer o que é bom e reto, segundo Rashi, Ele está falando que você tem que o quê? Você tem que ir além da literalidade da lei. Olha só, hein? Século XI. Vamos avançar um pouquinho? Puxar a sardinha para o nosso meio. Vamos citar aqui um exegeta, um rabino sefaradita. Vamos citar aqui Rambam, Moshe ben Maimon, o famoso Maimônides. O que ele escreveu? Maimônides afirmou o seguinte, o que é bom e reto refere-se a agir conforme os princípios do mandamento, mesmo quando a situação e o contexto não forem diretamente tratados pelos mandamentos. Ou seja, devemos extrair os princípios universais e morais da Torá, por exemplo, não andarás como fofoqueiro entre o teu povo, não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, diante dos cabelos brancos do ancião, você vai se levantar e prestar respeito, você não pode oprimir o estrangeiro. Então tem que Maimônides diz, pegue esse compêndio aí, extraia o espírito disso aí, extraia a moral desses mandamentos e aplique em situações as quais os mandamentos não vão tratar especificamente. Vão surgir ocasiões ao longo da história onde os rabinos vão se deparar com um fato, com uma decisão que não está explicitamente listada na Torá. Segundo os rabinos, segundo a própria Bíblia, esses homens de Deus têm autoridade divina para legislar, desde que apliquem o espírito da Torá, apliquem o mesmo princípio da Torá nestas novas situações. Fantástico, não é? Então, olha só. Ou seja, a pessoa deveria agir conforme o espírito da Torá em todas as esferas da sua vida. Ou seja, mesmo que o mandamento não esteja lá específico, se você souber a moral, o espírito, a letra, os mandamentos, se você pegar a moral ali por trás dos mandamentos, você consegue aplicá-los em qualquer situação. Ok? Então, interessante. Rashi tem uma posição que eu até acho mais interessante, ou seja, ele que usa aquele negócio do além, né? Vai além da letra, vai além do mandamento. Maimônides já tem um approach, uma interpretação mais filosófica, e ele diz, não, isso aqui você tem que pegar ali o compêndio moral e ético e aplicar nas outras situações. Agora, olha só, século XII, Maimônides, século XI, Rashi. 1000 anos antes desses rabinos, muito sábios, de abençoada memória, 1000 anos antes do nascimento deles, houve um outro rabino, da Galileia, e esse rabino trouxe um ensino revolucionário. De todos os seus discursos, o mais famoso deles, ele deu na Galileia, aos pés do Kinneret, do grande lago da Galileia, ou mar da Galileia, como ele é conhecido em português. E lá esse grande rabino, conhecido como rabino, aclamado pelas multidões como um grande sábio e profeta de Deus, aclamado como o Messias por grande parte de Israel,
Ele se dispõe a fazer um discurso onde ele aplica exatamente, ele explica para os judeus dali que estavam aos pés do monte, o que é ir além da letra. O que é fazer o que é reto, o que é fazer o que é bom, além dos mandamentos. 1000 anos antes. Vamos mostrar aqui para você esse rabino e Messias chamado Yeshua. Ele já ensinava ao povo de Israel sobre ir além da letra, além do mandamento. Preste atenção, não é substituir o mandamento, é ir além do mesmo. Para ir além do mandamento, você precisa do mandamento. Mas só que você não se restringe ao mandamento, você faz mais. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Eu não vim cancelar, eu vim cumpri-los, torná-los plenos. Olha aí, começou. Essa palavra no grego, cumprir, é plirosai, ou seja, vim torná-lo pleno. Eu vim tornar a Torá, o mandamento, pleno. Olha, como é que você vai tornar a lei plena? Vai fazer a lei cumprir o objetivo dela? Quando você vai além. E ele começa explanando. Porque eu vos digo que se a vossa retidão não for muito além dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está entendendo por que ele está falando isso aqui? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é o mandamento. Se eu não mato, eu cumpri o mandamento. Estou bem diante de Deus. Mas o que Deus fala a Moisés em Deuteronômio? Não é o suficiente guardar o mandamento. Você tem que fazer o que é reto e o que é bom. Opa! Então, não matar, segundo Yeshua, não é só eu tirar a vida do próximo. Olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal, do Sanhedrin. E quem lhe chamar reca, reca, em aramaico, é vazio. Vazio. Quem chamar o outro de vazio, está sujeito ao inferno de fogo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, não é só você se deitar com uma pessoa que caracteriza o erro, o problema. Se você olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui ele está citando Deuteronômio 24. E ele está endereçando um problema da sua época. 2 escolas rabínicas que surgiram antes de Yeshua, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel se diferenciava da escola de Shammai. Shammai era uma escola mais radical, Hillel é uma escola mais tolerante, mais inclusiva, vamos dizer assim. Portanto, em relação ao divórcio, as escolas se diferenciaram muito. A escola de Hillel apregoava que, por qualquer motivo, o judeu poderia separar-se da sua esposa e dar a ela carta de divórcio. Então, se ele levantou um dia de manhã, não gostou do café da manhã que a esposa fez, ele procurava o rabino, falava a sua insatisfação com a esposa, o rabino dava uma carta de divórcio, ele entregava para a esposa e ele estava livre. A escola de Shammai disse, não, o casamento não foi feito para ser desfeito. Não é qualquer coisa que pode anular uma aliança de casamento. A carta de divórcio não pode ser dada assim, à torta e à direita. Nesse caso, Yeshua assemelha-se mais à escola de Shammai. O que ele diz? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, qualquer que abandonar a mulher, exceto em casos de relação sexual lícita, isso aqui é, no grego é porneia, quer dizer coisa escondida. É o que Deuteronômio 24 diz. Se o marido descobre alguma coisa que ele casou sem saber, quer dizer, ele casou enganado, tinha uma situação tal de imoralidade sexual, ele não sabia, ele se casou e depois ele descobriu. Então, é o contexto aqui. A não ser por esse motivo, expõe a mulher a tornar-se adúltera. Porque se ela casar de novo, e se o sujeito casar de novo, ambos estão em adultério.
E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. O camarada está em adultério, porque o casamento não é rompido, e a mulher também, se casar de novo, vai estar em adultério. Isso é fazer o que é reto e o que é bom. Isso. Ah, mas Deuteronômio, Deus deu para o povo a carta de divórcio. Deu. O que Yeshua diz? Por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não foi assim. Então Yeshua está mandando, não basta você guardar o mandamento, você tem que ir além, fazendo o que é reto e o que é bom. Existe a lei, mas nem sempre você tem que fazer uso dela. Às vezes você pode ir além dela. Meus irmãos, isso é fantástico. 1000 anos antes de Irache ou Maimônides, Rabino Yeshua já declarava que você deve fazer o que é reto e o que é bom, indo além da letra. Temos que ir além da letra, porque se a nossa retidão não exceder a dos escribas e fariseus, nós não vamos conseguir vivenciar o reino de Deus nas nossas vidas. Yeshua proferiu essas palavras, por quê? Presta atenção aqui, presta atenção. Porque é possível uma pessoa se manter na letra, ela guarda o mandamento. O mandamento está lá, ela está agindo de acordo com a letra. Mas ao mesmo tempo, violar o espírito da Torá. O sujeito pode achar que ele está guardando a Torá e ao mesmo tempo está violando o espírito da Torá, tornando-se assim você pode ler ali? Eu coloquei transliterado. Birshut HaTorá Naval. Birshut HaTorá Naval. O que é isso? Um degenerado dentro dos limites da Torá. Um elemento estranho dentro dos limites do povo de Deus. Ele está lá dentro. Ele está achando que ele está guardando o mandamento. Mas ao mesmo tempo ele está ferindo o espírito da Torá. Se ele não a mata, se ele não tira a vida do irmão, mas ele ofende, ele trata mal, ele humilha, ele está indo contra o espírito da Torá. Se ele não comete adultério, mas trai constantemente o seu cônjuge em pensamentos, em atitudes, mesmo que não seja de adultério propriamente dito, ele está violando o espírito da Torá. Legalmente ele está guardando o mandamento, ele não está profanando o leito, mas no coração ele está o quê? Ferindo o espírito da Torá. E o espírito da Torá exige que você vá além do mandamento. A Torá ordena que nós sejamos o quê? Santos, que nos santifiquemos mesmo nas situações que estão permitidas de acordo com a interpretação estrita da lei. Eu vou ler isso aqui de novo. Ser santo significa que, mesmo em circunstâncias que são permitidas de acordo com a lei, você vai buscar nessas situações a santidade. Exemplo. Os rabinos davam carta de divórcio por 3 motivos principais. Para a esposa, né? Quem recebe carta é sempre a mulher. 3 motivos. Abuso, abandono e infidelidade. Eram os 3 motivos que os rabinos mais procuravam. O que eu estou propondo aqui, que Yeshua está propondo? Ele fala a mesma coisa que eu vou falar para você agora. Mesmo que haja uma situação dessa, mesmo que pela halahá, pela lei, você esteja amparado para buscar um divórcio, mesmo assim, se existir arrependimento, se existir mudança, se existir desejo de conserto e restauração, não separe. Não separe. Ah, mas a lei permite. Mas você tem que ir além da lei. A lei permite, mas convém você fazer isso? Ser santo como eu sou santo, convém você fazer isso? Convém você destruir sua família? Convém você trazer vergonha à sua casa? Convém! Se há desejo de mudança, se há arrependimento, mesmo que você estivesse amparado pela Torá,
Muitas vezes aceitar um divórcio, ir atrás de um divórcio, é ferir o espírito da Torá. Porque se a Torá é amor, se a Torá se resume em circuncidar o vosso coração, você está endurecendo o seu coração. Acha que está amparado pela lei, mas você está ferindo o espírito da Torá. Temos que ir além do mandamento. Temos que ir além da letra. Um outro rabino também muito famoso, da mesma época, do primeiro século, chamado Shaul Tarsi. Você conhece ele como Paulo de Tarso. Mas o rabino Shaul Tarsi, ele era conhecido como Tarsi, de Tarso. Né? Ele exortando, diga exortando. Essa é uma palavra que ele dá aqui para judeus. Ele não está falando para gentio, ele está falando para judeu. Olha o que ele fala para judeu. Tem que lavar a roupa suja em casa. E ele faz isso aqui. Olha o que Paulo fala. Olha. Se tu, porém, é Romanos capítulo 2. Se tu, porém, que tem por sobrenome judeu, ok? Está lá, o pai é rabino, o avô era rabino, o bisavô era rabino, o nome mais judaico possível. Beleza. Se você que tem por sobrenome judeu, repousas na Torá, te glorias em Deus, conhece a vontade de Deus, você conhece a história da humanidade, conhece a história de Israel, conhece os 10 mandamentos, conhece a Torá, conhece, aprova as coisas excelentes, foi instruído na Torá, você nasceu judeu, você participou disso tudo, isso fez parte da sua criação, você não é um ignorante, nem um gentio. Tendo na Torá a sua forma de sabedoria e da verdade, você que ensina a outros, não consegue ensinar a você mesmo? Você que prega que não deve furtar, furta. Você que fala que não pode cometer adultério, comete. Porque a circuncisão tem valor se você pratica a Torá. Se você, porém, transgride a Torá, a tua circuncisão já se transformou em incircuncisão. E se o sujeito que não é judeu observa os preceitos, diga preceitos. O que é o preceito? É o espírito da Torá. Se o sujeito que não é judeu começa a guardar os preceitos da Torá, não será essa pessoa, porventura, considerada como circunciso? Ele não pode ser considerado como parte do povo de Deus, mesmo não sendo judeu? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a Torá, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, ou seja, você sabe a Torá, você sabe a letra, você é judeu, é circuncidado, mas você é transgressor da Torá. O outro que não é judeu vai julgar você. Porque não é judeu quem o é só exteriormente, nem é circuncisão o que é só na carne. Mas judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração no espírito, não segundo a, você pode ler comigo? Letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus, não segundo a letra. A que Paulo está se referindo aqui? A Torá como um todo? Não. A prisão da literalidade da lei é cumprir a lei na sua rigidez e não conseguir ir além do mandamento, fazendo o que é reto, o que é bom. Há aspectos da sua vida moral que não podem ser reduzidos à regra de conduta, gente. Porque não podem ser capturados pelo conceito de lei. A lei não vai encapsular tudo o que acontece na sua vida. Nesse cenário, o amor é o único veículo, é a única ferramenta que consegue ir além do rigor e da literalidade da lei. Amor ao eterno, a Deus, e amor ao vizinho, ao próximo. Isso nos obriga a refletir que o importante não é só obedecer, mas sim como você obedece. Ao irmos além da letra, não estamos rejeitando ou desprezando a lei de Deus. Pelo contrário, quando você vai além do mandamento, você está honrando a lei, você está embelezando a lei, você está ornamentando a lei com virtudes. Você veste a Torá de virtude.
Você veste a Torá com humildade, veste a Torá com multidão, veste a Torá com sensibilidade. Você veste o mandamento com perdão. Já pensou você vestir o mandamento não adulterarás com perdão? Quantos casamentos não seriam restaurados se o sujeito fosse além da letra? Se ele parasse de ferir o espírito da Torá? Quantas famílias não teriam sido destruídas? Quantos filhos ainda existiriam? Mas por causa da dureza do coração, por causa da prisão à literalidade, à letra, perdeu-se o que poderia existir. E não volta. Uma decisão como o divórcio não tem volta. Veste o mandamento, não adulterarás, com perdão. Veste. Põe essa túnica no não adulterarás. Põe a túnica da sensibilidade e do amor no não matarás. Veste o mandamento, adorna o mandamento. Você vai ver que não matar não é só tirar a vida. Não matar é não destratar, é não humilhar, não chamar o outro de reca, vazio. Ah, meu irmão. Olha só. O que é o mais importante? A Torá ou o espírito da Torá? O que é mais importante? A letra ou o espírito? O espírito é mais elevado, é mais sublime. Por isso que Yeshua dá esse ensino aqui, ó. Mateus 5, 23. Se ao trazeres a oferta ao altar, é mandamento trazer a oferta ao altar. Sei lá, o sujeito estava dando um dízimo, estava dando um dízimo de levita, ele estava cumprindo o mandamento. Ele foi lá. Se quando ele chegasse lá, lembrasse que o irmão dele tem alguma coisa contra ele, o que Yeshua manda fazer aqui? Olha aqui a regra, olha a hierarquia da coisa, a prioridade. Não. Ah, mas eu tenho que cumprir, hoje. Não. Reconciliar é mais importante do que entregar a oferta agora. Deixa a oferta aqui. Faz as pazes lá com o irmão, se for possível, né? Mas faz a sua parte. Faz as pazes lá. Aí volta e guarda o mandamento. Você vestiu o mandamento, vamos supor aqui, do dízimo, com o quê? Perdão. Você vestiu o mandamento de entregar a sua oferta com o espírito com a vestimenta da reconciliação. Agora a oferta ficou o quê? Adornada. Agora a oferta está linda. Agora você vai entregar seu dízimo lá, vai ser um dízimo que você nunca entregou antes. Isso é ir além da letra. Isso é ir além do mandamento. Mesmo Rabino Shaul Tarsi, Paulo de Tarso, Romanos 12. Olha aqui o amor, gente. O amor é aquilo que... A Torá é amor. A Torá foi dada para gerar o amor na gente, não o contrário. Olha só. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Olha isso. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, diga comigo, tende paz com todos os homens. Tem gente que aplica isso aqui ao contrário. Se possível, eu vou brigar com todo mundo. E com todo mundo que ele relaciona, ele briga. Ele desentende. Tem, como é que chama na... desinteligência, né? Aqui, tende paz com todos. Se possível, esforça, tem paz com todos, faz a sua parte. Por quê? Às vezes não vai ser possível. Mas se possível, um pernilongo aqui. Se possível, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso, o amor, é o segredo para que você possa ir além do mandamento. E aí Yeshua, ele faz ainda no Sermão do Monte, ele começa a confrontar, como eu já disse para vocês, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que na verdade é uma lei que trabalha com igualdade de indenização, sabia? O pessoal vê isso aqui como sendo algo retrógrado, algo bárbaro. Não, é só para nivelar a indenização. Se você teve alguém te prejudicou, te gerou um prejuízo de X, a sua indenização não pode ser X mais E, tem que ser X. É uma lei que trabalha com limites de indenização. Mas mesmo assim, vamos pegar aqui. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que é a lei. Eu vou exigir tudo que a lei me garante, porque o fulano me lesionou, fulano me prejudicou. Fulano fez isso, eu vou entrar na justiça, eu vou pegar até o último centavo do que me é direito. Essa é a lei, está certo, a lei te garante isso. Eu ouvi o que foi dito na lei. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A maioria das pessoas são destras, não são? Amém? Estão ouvindo aí? Como é que eu bato no lado direito de uma pessoa? Na face. Como é que você bate na face direita com a pessoa com a mão direita? Faz aí, simula aí. Você vai bater do lado direito, cuidado, simula, não é para você realizar. Você vai bater do lado direito no rosto de uma pessoa. Como é que você tem que fazer? O que é um tapa com as costas da mão? É alguém que quer te humilhar. Ele não quer te machucar. Ele quer te humilhar. O que é o ensino de Yeshua? Não deixe ele te vencer. Ele quer te tirar do sério. Ele quer que você perca o domínio próprio. Ele quer te humilhar perante o público. Não se deixe vencer. Fique firme. Aí é o sentido de dar outra face. Não é que você vai ficar lá parado, o outro te desmurrando e você lá sem se defender, sem defender sua face. Não é nada disso. Se a intenção da afronta for te humilhar em público, resista. Resista à afronta, não ceda. Não deixe o inimigo te tirar do sério. Não deixe o inimigo fazer você perder o domínio próprio. Ele quer te humilhar. Ele está te provocando. Já viu aquelas provocações melindrosas que o sujeito faz? Gente que faz isso sabe muito bem quando fazer. Ele solta aquele comentário que ele sabe, ele faz para poder te tirar do sério. O que você tem que fazer? Dá outra face. Dá outra face. Que na verdade está citando Lamentações 3,30. Ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa também levar a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que te emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. E aí os rabinos da época acrescentaram, né? E odiarás o teu inimigo. A Bíblia não diz isso. A Torá fala para você amar o próximo, como a ti mesmo. Aí os rabinos falaram, você ama o semelhante, o próximo, o judeu, e você odeia o inimigo. Aí o que Yeshua está falando? Não, estão falando isso aí para vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se você amar o que te ama, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos o mesmo? E se você sauda somente o seu irmão, o que você está fazendo demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeição
é mandamento. Perfeição é mandamento. Nada do que eu faça eu vou ser perfeito. É mente medíocre que não sabe ir além da letra. Você está achando que você é perfeito? Não, meu irmão. Longe disso. Mas eu vou morrer tentando. É meu objetivo de vida. E Yeshua falou, vocês têm que ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu vou tentar ser perfeito. Vocês têm que ser santo como eu sou santo. Eu vou esforçar para ser. Ah, mas você não é. Eu sei que eu não sou, mas eu esforço para ser. Vamos lá, para a gente encerrar. Vou falar um conceito para vocês. Preste atenção aqui. Muito importante. Que confrontam um pouco da filosofia, confronta um pouco da moral dos dias de hoje. A justiça é universal. Trata as pessoas da mesma forma, sejam elas ricas ou pobres, poderosas ou impotentes, sem fazer distinção de cor ou classe. Mas o amor é particular e individual. E a vida moral que Deus exige de nós é uma combinação de justiça e amor. Isso é o que a Torá quer dizer quando fala sobre fazer o que é reto e o que é bom, ir além dos mandamentos, estatutos e testemunhos. Embora a moralidade envolva regras universais, e a moral não pode existir sem lei, vou falar de novo, a moralidade não pode existir sem leis, apesar disso, envolve interações que não podem ser reduzidas a regras. A moral envolve relações que não pode ficar preso à regra. Fazer o que é reto e o que é bom é ir além da letra, é implantar o espírito da Torá em todas as circunstâncias da nossa vida, é demonstrar o amor ao próximo da mesma forma como nós demonstramos o amor a Deus. Isso é ir além da letra. Os rabinos falam, a forma como você trata o próximo é a forma como você acaba tratando a Deus. Você não consegue disfarçar. Se você trata todo mundo de forma mal educada, com certeza seu relacionamento com Deus está em fiapos. A justiça é universal, o amor é particular. Por exemplo, quem é pai aí e mãe? A gente ama os filhos pela singularidade deles, pela individualidade deles. Cada filho tem uma característica. Ninguém tem todo mundo igual. Se tem algum problema na sua casa aí. Você está atrapalhando a criação dos seus filhos. Se os três estão agindo igualzinho, alguma coisa está errada. Cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua individualidade. E os filhos são assim. E você acaba apaixonando-se por eles, não só porque eles são seus filhos, porque cada um tem uma característica. O amor é individual. A justiça é universal. Olha o que falou o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, que escreveu um artigo sobre isso aqui que eu falei pela manhã, fantástico. Ele disse o seguinte, foi o ex-rabino-chefe da Inglaterra, faleceu há alguns anos. A lei, por assim dizer, estabelece um limite mínimo, diga mínimo. A lei é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo. Será que ele leu Atos 15? Será que ele leu Atos 15? Que os apóstolos se reúnem lá e decidem o mínimo que os gentios tinham que cumprir da Torá, o mínimo. Não cometer idolatria, não cometer adultério, fornicação, não comer carne com sangue e não assassinar. O mínimo. A lei é estabelecida como o mínimo, olha aqui. Isso devemos fazer, ok? Ok. O mínimo você tem que fazer, mas é mínimo. A vida moral, ela vai muito mais do que simplesmente fazer o que você deve. Quem faz só o que tem que fazer, está muito aquém da moral divina. Um funcionário que faz só o que é mandado, não é um bom funcionário. Mas ele faz tudo que manda. Não é. Quem é chefe sabe. É uma preocupação se o cara só trabalha se você dá a tarefa para ele. Não tem iniciativa, não tem proatividade, não tem criatividade, nada. Ele só faz aquilo que você pede. E ele acha que ele é um bom funcionário porque ele cumpre as tarefas.
A moral divina, na vida se aplica isso aí, vai muito além do que você deve fazer. As pessoas são muito, olha só, olha o que ele falou, as pessoas que mais nos impressionam com a bondade e retidão que elas tiveram, não foram as pessoas que só cumpriram a lei. Os santos e os heróis da vida moral, eles vão além, eles fazem mais do que lhes é ordenado. Olha só. Eu achei interessante, os santos e os heróis da vida moral vão além da lei. Eles fazem mais do que lhes é ordenado. Porque eu vos digo que se a vossa retidão não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.